Só tem uma maneira de lidar com medos. Uma maneira de lidar com medos. Infelizmente, é a mais difícil. Enfrentamento, cara. Não tem outra maneira de lidar com medo. O poeta que escreve sobre a Lua, ele sabe muito menos sobre a Lua do que o astronauta que já pisou na Lua. Porque quando você pratica, quando você sente, quando você está no jogo, é onde você vai saber. O medo, ele é muito interiorizado, ele é muito primitivo. Não tem como você lidar com medo vendo vídeos de, sei lá, o seu medo é chegar numa menina, vendo vídeos como chegar em meninas em 10 passos. Você vai ver 5.000 vídeos, querido, e desculpa se é a pessoa que tá falando isso pra você, e você vai estar na estaca zero, cara, em relação ao medo. Você vai estar na estaca zero. Mas um bom dia que você dá pra uma menina, seja no parque, seja no mercado, ou você que é menina dá um bom dia pro menino, um bom dia você já começa a avançar. A única forma de enfrentar medo, fobia social, medo de chegar nas pessoas, de tentar um relacionamento, medo de fazer amigos, qualquer tipo de medo que você tenha, medo do escuro, qualquer coisa de medo, mas mais pro medo social principalmente, falar em público, medo de fazer alguma coisa, de ter uma iniciativa, de construir um projeto, medo de dar frente, medo de ir na academia. Tem muita gente que tem medo de ir na academia, mais pelas pessoas do que pela academia em si. A única forma é o enfrentamento, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? Tem uma coisa que chama terapia de dessensibilização, né? Que é o seguinte, você não vai, no primeiro dia, você tem fobia social, você não vai numa balada no primeiro dia, você não vai fazer isso. Mas você vai numa padaria, e depois você vai numa padaria, você fala oi pro padeiro, e depois você vai num parque, e depois você vai se dessensibilizando. Quando você perceber, você tá indo numa balada, entendeu? Mesmo que seja sozinho. E quando você perceber, os sintomas da fobia social não estão mais tão atacados, né? Por exemplo, sudorese, ansiedade antes de ir, mãos tremendo e tudo mais, você vai se dessensibilizando aos poucos para que você chegue um dia e olhe para trás e fale, cara, hoje talvez eu possa ser considerado que eu não tenho fobia social. Vai demorar, cara. Eu sou um cara que eu tô nesse projeto aí de lidar com a minha fobia social, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso no Felca, no canal Felca, falando do porquê que eu fiz os podcasts, as lives de convidados, tudo tem relação com a minha fobia social, porque pra mim era o meu agravante na minha vida, era o meu teor, meu aversivo número 1, né? Eu tinha pavor das pessoas. E depois de tudo que eu fiz, cara, hoje eu recebo Luqueta Caju, eu falo com o Mamal, que inclusive eu falo com o Mamal, falo com o Toguro, vou no negócio do Cariani, falo com o pessoal do Podpah, falo com a Sofia Santino, falo com a menina Veneno, eu falo com a Kika, falo com um monte de gente bacana e ainda não deixei de ter fobia social. De tão encalocrado que é essa merda. Sabe como que a fobia social age, né? E é uma coisa que um psicólogo falou, ele falou, cara, você ficou construindo essa fobia social por 10 anos, cara. Por 10 anos você construiu essa fobia social, com isolamento, com bullying. Não é em um ano que você vai resolver. Vai precisar de mais tempo, entendeu? Infelizmente, o único caminho é enfrentamento, enfrentar muito, viu, cara? Enfrentar muito, por muito tempo. Enfrentar de forma muito, às vezes, muito agressiva. Enfrentamento, não tem jeito, né? Como que a fobia social reage? Eu tô na minha casa, eu fiz pra academia, eu fico pensando, puxa, cara, mas esse horário vai ter gente. Você entende? Às vezes é de forma sutil. Às vezes é uma coisa tipo, cara, eu não consigo ir nesse evento. Mas às vezes é de forma sutil, entendeu? Mas tudo isso é uma ansiedade social. Tanto é que muitas vezes eu falo que eu vou pra academia de madrugada e essa é a primeira vez que eu tô falando isso pra vocês. Eu falo que eu vou pra academia de madrugada, mas muito do porquê que eu vou pra academia de madrugada é porque tá vazia, cara. É porque tá vazia. E não é que eu não gosto de pessoas, ou odeio pessoas, ou tenho antipatia, não sei. É porque eu tenho uma certa ansiedade social mesmo que é inconsciente. Eu acho que as pessoas vão me julgar da mesma forma que me julgavam no passado. Eu acho que as pessoas vão me humilhar da mesma forma que me humilhavam no passado. A fobia social tem muito a ver com padrões que são construídos na fase da infância e adolescência, que você replica na fase adulta mesmo que não faça mais sentido. E daí o que você precisa fazer é se expor
até convencer pro seu cérebro que não faz mais sentido, que é uma coisa do passado. Entendeu? É